Hi, meus cowboys nerds. Toda vez que eu falo cowboy nerd eu lembro do Clint Eastwood, que ele fazia filmes do Velho Oeste. Lembro do Jonah Hex e também lembro do Woody. Estou aqui hoje com a minha skin de Woody para falar de um boneco que eu adquiri, um bonequinho. Eu finalmente adquiri esses blocos, essas caixinhas de montados CDZ com o nosso cavaleiro brasileiro, o Aldebaran. Que tal o cardzinho? Olha só, tudo em japonês para montar. Eu vou montar aqui com vocês enquanto eu vou falando de Cavaleiros do Zodíaco, de CDZ, que eu sou um fã desse anime desde criança. E também tentar falar um pouco sobre a relevância dele. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo montando e falando um pouco sobre CDZ. Então, roda a vinheta pra gente começar a montagem e falar um pouco sobre essa obra de Masami Kurumada. Faça elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder. Hi Brasil, Jimmy aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o seu visconde de Sabugosa do mundo nerd, o duende verde e amarelo do YouTube. Bem-vindos à ilha mística de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Hoje a gente vai tentar montar esse bonequinho que chegou do CDZ. Esses blocos que estão uma febre em toda Shopee. Que é assim, né, gente? Mente vazia é a oficina da Shopee e da Shein. Então a gente fica ali sem ter o que fazer e comprando bugigangas. Comprando bonequinhos, comprando porta-trecos, luminárias, tudo que não existe a Shopee já inventou. Temos aqui a base, pessoal, do bonequinho. Tem um xícara de café, não seria muito incômodo. E eu fiquei pensando enquanto eu comprei, pessoal, eu adoro o desenho de Cavaleiros do Zodíaco, sempre amei, o Saint Seiya. Mas eu fiquei pensando, será que o CDZ ainda tem uma relevância? Será que ele envelheceu mal? Eita. Pra gente, antes de continuar o papo, pessoal, vocês não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, para ter mais seguidores, para o YouTube entender que o canal tem relevância, e distribuir é muito importante, ajuda muito que você curta e compartilhe o vídeo, que você faça um comentário. Então dá essa força pra gente, pra esse duende brazuca, para que muitos outros nerds conheçam essa ilha mística de Hi Brasil, tá? Valeu! Então aqui a gente já abri. Será que é difícil de montar esse troço? Vou demorar muito a montar? Será que eu vou ter que fazer aquele vídeo acelerando para vocês verem a montagem? Mas na verdade a ideia aqui, pessoal, nem é que vocês vejam toda a montagem. É mais conversar sobre o Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu fiquei pensando se ele envelheceu mal, porque a gente tem, hoje em dia, né? A gente tem um mundo onde... um mundo que mudou, né? Hoje, todas as nossas obras que nós... Aqui, eu tava esquecendo a cara dele. Que nós amamos, tinha como protagonista os homens. Como diz algumas mulheres, essa raça.
essa raça qual nós pertencemos. Que o mundo nerd está tomado, né, pelos homens que consomem mais as HQs, consomem mais os animes e tal. Óbvio que tem mulher consumindo, mas tem, assim, majoritariamente principalmente eu acho que talvez o clube de quadrinhos, né? HQs é majoritariamente masculino. Vocês acham que CDZ ele perdeu um pouco o sucesso e a relevância porque era uma obra do seu tempo? Ou era uma obra que tinha algumas incoerências? Começando pela mitologia, né? A mitologia do CDZ, ela mistura tudo, né? Ela não explica, né? Porque essa mistura de todos os deuses, né? Ela tem como base principal a mitologia grega, mas ela tem a mitologia britânica com a Excalibur, ela tem a budista com Shaka, ela tem a saga de Asgard, que aí já entra mijologia, não, né? Que aí seria o estudo do mijo. A mitologia nórdica, né? Com Odin. E tem outras também, né? Você tem hinduísta lá no Poseidon, o Krishna, né? Pra quem não lembra, tô tentando colocar o ombro na cabeça, aí fica difícil, né? Vou encaixar aqui, ó, cabecinha do... Ih, a cabecinha ficou meio pornô, né? Aqui, do Aldeba. Fala Deba. E... o que eu tava falando? Tava falando da mitologia, né? Ele tem essa salada de mitologia, que eu acho que às vezes pode ser um motivo do que fez sucesso no Brasil. Essa mistura, né? Bem brasileira de crenças. Mas ele tinha ali como 5 homens como protagonistas, mesmo tendo a história de que o autor queria que o Shun fosse talvez mulher, acabou que ele não se tornou, né? O que saiu, a obra, ela é feita por um personagem, virou um personagem masculino, que até tinha uma ideia legal pra mim, né? De um homem que não quer violência, que não quer briga, um homem diferente, né? Mas aí depois a Netflix veio e fez o Shun virar uma mulher. Nem sei qual que é o nome, a Showa. Não assisti essa obra, gente. Me recuso. Mas se a gente parar pra pensar, o CDZ ele tinha uma deusa, que era a deusa Atena, Saori, como uma das protagonistas, junto com os 5 de bronze, mas ela sempre tinha que ser salva por eles, né? E ela era uma deusa. Eles apanham de todos os outros deuses, que são homens. Apanham na saga do santuário do Saga, né? Eu lembro que na época tinha uma história que ele era dominado pelo espírito de Ares, mas acabou que nem se confirmou muito isso, né? É mais as duas faces ali de Gêmeos. Depois eles vão apanhar pro Odin, pros deuses. Até tem a Hilda ali sendo dominada por Poseidon, sendo dominada por um homem, olha só. O Anel de Libelungo, sendo dominada pelo Anel de Libelungo. Olha lá, ele. Depois você tem o Poseidon, depois você tem a saga de Hades, e você ainda tem os ovos não, né? Os filmes em animação do Lúcifer, que aí já entra a mitologia cristã com força. E tinha outro do Durval, também ali, um representante de Odin. Você teve a Ares, que é uma deusa ali, né? Também da mitologia grega. Então você tem participações femininas como deusas, vilões bem pequenas, né? Nenhuma. E as mulheres não tinham protagonismo, né? Você tinha
as amazonas, que vestiam máscaras, não podiam mostrar o rosto. E eram obrigadas ou a matar o cara que vissem o rosto dela ou se apaixonar por eles. É uma lei ali aquela instituição das Amazonas ali, né? E você tinha uma Atena, uma deusa, que era a única que tinha que ser salva o tempo inteiro, né? Os outros davam um couro neles, né? E a Atena era a única que era fraca, frágil, tinha que ser salva, né? Vocês acham que isso era um fruto do tempo, né? De tempos onde as mulheres realmente não tinham protagonismo? Ou que é esse feminismo que é chato mesmo? O que vocês acham, gente? Cadê os chifres aqui? De chifre eu entendo. Cadê? Chifre eu entendo, irmão. Tem tanta gaiada na cabeça que eu entendo. Além dessa história das Amazonas, que poderia ser trabalhada e que não é muito trabalhada eu seria muito mais a Toei Animation, que é essa empresa de animação que eu adoro, que ela fizesse, ao invés de ter feito a Silent Show voltada, ela pegou e substituiu as cinco cavaleiros de bronze, Seiya, Shiryu, Shun e Yoga. Ao invés de ser homens, são mulheres. Pronto, você pega e só substitui. Aquele negócio que eu falei no outro vídeo, não lembro qual vídeo que foi, que você só pinta, você pega o protagonismo e pinta ou de negro ou você muda o gênero, né? Quem está escanteado você não traz pro protagonismo, né? Então as Amazonas poderiam ter uma animação só delas, né? China, Marin, a June, a Gist. Que mais a Amazônia que tem? Acho que são só essas. E você talvez introduzir novas personagens, né? Pro mundo das Amazonas, né? Você não vê que não tem nenhum Cavaleiro de Ouro, mulher, né? Então você vê que é rodeado mesmo do protagonismo masculino. Talvez a gente possa justificar isso um pouco com a ideia de que quem vai pra guerra é homem, né? A grande maioria durante a história, homem que vai pra guerra, né? Mas mesmo assim fica fraco, né? Porque você estabeleceu que tem uma deusa Atena que é a deusa da guerra. Ela não é só deusa da sabedoria, né? Ela é fucking God War. War God. Em inglês é uma tristeza. Então, há produções recentes, como por exemplo a animação Sangue de Zeus, que ela é uma guerreira, né? Aquela armadura mesmo de Atena, você tem um báculo ali dela e você tem ela com escudo. Ela tá com um capacete ali meio espartano, né? Na armadura dela. Então ela também ela é uma deusa da guerra, né? Então ela ser frágil como ela foi abordada nos Cavaleiros é ruim, né? É ruim pra uma deusa da guerra, né? Você pode tentar passar pano de várias maneiras, né? É a deusa da guerra que sabe que a guerra é um horror, mortes, que ela tenta evitar a guerra a todo custo, por causa da sua sabedoria. Mas aí, quando ela parte pra guerra, ela arrebenta todo mundo. Isso deveria ser a deusa Atena. Será que isso é um dos motivos de Cavaleiros não atingir mais um público? Nossa, tem muita pecinha. Não vou conseguir montar esse troço pra vocês assistirem, não. O que eu tava falando? Que eu esqueci. Nossa, fica gemendo aqui, pensando outra coisa.
O que mais? Eu pensei nesses dias, conversando com o meu irmão, que também é bem nerd, a relevância de Cavaleiros, né? A gente, mesmo amando isso, né? Você vê que tem coisa ruim, né? Além da incongruência nas mitologias, essa mistura toda sem uma explicação exata por que existem elas ao mesmo tempo, né? Existem todos esses deuses, né? Não explica que são outras dimensões e que são crenças que convivem de alguma certa forma, são deuses dimensionais que dependem um pouco da fé, que ganham força, são espíritos, sei lá, né? Alguma explicação que enfraquece um pouco a obra, mesmo eu achando que é uma porta de entrada para todos esses conhecimentos, né? Para você conhecer um pouco sobre a mitologia britânica ali do Excalibur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Ele foi uma obra que me fez, que teve muito impacto na minha vida, porque ele fez eu correr atrás de conhecimento, né? De me interessar pelos deuses, pelas histórias mitológicas dos heróis, pelas constelações, signos, essas coisas assim, e conhecimento. Ela tinha bastante história de mitologia grega, né? E o Aldebaran é o único brasileiro, você vê, né? É o único brasileiro, mas não é associado a nenhuma mitologia a ele, né? Vocês gostariam de ver uma história sobre o Aldebaran no Brasil, como que foi que ele conseguiu a armadura? Eu acho que o desenho ele poderia... Não sei se ficaria bom, tá, gente? Porque às vezes uma produção que ficou... É fruto do seu tempo e ficou lá. Nada que você tenta fazer pra atualizar ela funciona, né? Acho que Cavaleiro sofre um pouco desse mal. Chaves e Chapolin também. Tudo que você tenta fazer pra atualizar não funciona muito. E eu acho que deve ter outras obras que também são assim, né? Mas a gente quer ficar ruminando as obras, né? A gente não se contenta, a gente quer mais e mais e mais, né? Eu tava pensando em outras coisas. Como eu não fiz roteiro dessa vez, pessoal, eu não... Deixa eu ver se esse vídeo já não tá ficando enorme. Ó. Fala mais um pouco e depois eu vou parar. Eu tinha notado outras coisas que, além dessa questão das Amazonas, que elas eram bem mal trabalhadas, né? A Marinha era mestre do Seiya. Olha, pelo menos você tinha alguma coisa, né? Você tinha uma mulher que era mestre do principal cavaleiro. Você tinha a eterna busca dele pela irmã, que também sumiu, né? No orfanato. E você vê, no orfanato do Masami Kuramada, que era o velhinho que explorava as crianças para eles virarem cavaleiros, nenhuma menina saiu como cavaleira, né? Eles não mostram nenhuma história. Será que alguma menina foi mandada para virar amazona, né? Isso poderia ser mostrado, poderia ser abordado, se você quer trazer a mulher como protagonista, né? Eu acho interessante, eu gostaria de ver essas histórias, né? Eu gostaria de ver a história do Aldebaran como um brasileiro, já que a gente tá no momento de falar tanto de diversidade. Não importa se... Aí é uma opinião de cada um. Não importa se você acha que é lacração, que você acha que que tem que manter do jeito que tava. Mas eu acho que são histórias que podem ser contadas, que podem ser melhor do que as coisas que vêm sendo feitas, entendeu? Melhor do que o Silent Show, melhor que essa coisa que parece ser uma cheiro de merda da Netflix. Não assisti, mas eu como consumidor me reservo o direito de assistir um trailer, achar que não é bom e não assistir, né? É assim que o consumidor faz, ele consome o que ele acha que é bom, vai lá e compra, errando ou não. E isso eu não comprei, então eu não assisti.
A respeito, se você gosta, não tem problema, gente. Gostar do Shine Show, gostar do Cavaleiros do Zodíaco Ômega. O Ômega eu acho que até tem algumas coisas interessantes. Assistir, mas não consegui terminar de assistir o Ômega. O Almas de Ouro eu ainda tenho. Falam que é bom. Almas de Ouro. Mas eu tenho um pouco de resistência com Almas de Ouro. Por quê? Porque eles morreram de uma maneira épica na saga de Hades, ali destruindo o Muro das Lamentações. E Cavaleiros do Zodíaco tem esse problema, eles matam e revivem, morrem e revivem, matam e revivem. Alguém mata, eles vão lá e revivem. Isso vai perdendo um pouco o peso dos acontecimentos. É um meu problema um pouquinho, mudando de assunto, com uma questão da Marvel. De você ficar trazendo o Steve Rogers, o Tony Stark de volta, porque você perde o peso do que aconteceu. Se os acontecimentos continuam na mesma linha narrativa, aí você desconsidera tudo que você fez aqui para começar tudo de novo, né? Os quadrinhos sempre foram assim, gente. Óbvio, os quadrinhos, mas eles começam histórias novas. Se um personagem morre aqui, nos quadrinhos era assim, ele morreu. Para justificar que ele volte, mesmo sendo ruim, eles dão uma justificativa para a volta dele. Ou começavam novas histórias. O universo zerava tudo e tudo começava do zero, novas histórias. Então nada do que aconteceu antes era considerado, né? A Marvel devia fazer isso, devia zerar, mas eles querem continuar do ponto que eles pararam, pós-blip ali, pós o Thanos, e trazer de novo. Aí começa a ficar ruim, né? Uma série que eu gosto muito também, Supernatural, faz isso também, aí começa a ficar uma porcaria, né? Porque você sabe que aí você começa a falar, ai, caguei pro que vai acontecer. Não tem peso, não tem emoção mais as coisas, né? Pelo menos é a minha opinião, pessoal, que eu acho que começa a ficar sem sentido. Caramba, que nosso troço difícil de montar. Tinha um negócio no meio aqui, né? Tinha outros elementos que eu também achava que, além do, acho que o elemento principal, a Saori, que faz ele ter envelhecido mal, que você vai percebendo. Hoje é difícil tentar reassistir algumas coisas, né? De Cavaleiros por isso, né? Tem esse elemento da mistura, meio antropofágica do Brasil que Cavaleiros tem. Questão das Amazonas. Você tem, por exemplo, o Cavaleiro Perseus Argus. É um dos cavaleiros mais legais de prata, né? Mas é a Medusa, né? A Medusa é uma personagem feminina forte, e conhecida às vezes por gente que não conhece mitologia grega, conhece a mulher com cabelos de cobra. Ela aparece em várias... Tem até funk da Medusa, tem até um festival de funk, que o nome é Medusa, né? E ela tem uma história interessante, que ela foi amaldiçoada ali. Tudo bem que a mitologia grega sempre tem várias histórias por personagem, várias versões, né? Porque é uma mitologia que muitas vezes, como várias outras, tem pouco registro. Não tem um livro igual a Bíblia, por exemplo, né? Oficial, assim. São histórias que são passadas com a oralidade, né? Então ficam com várias versões. E a grega também, óbvio que o cristianismo foi destruindo depois as outras religiões e você acaba se reduzindo o que você tem de informação. E a grega não é diferente, ela tem várias histórias. Tem uma das histórias que eu acho interessante, porque ela virou é meio uma vilã ali, só que ela foi amaldiçoada por ser mais bela do que outras deusas, né? Se eu não me engano, ela foi, nessa versão, amaldiçoada pela Afrodite. Então ela é meio uma injustiçada, né? A Medusa. Essa história eu acho que ficaria legal de ser trabalhada. E se você fizesse que fosse uma amazona de Medusa, ou até que o Perseus Argus lá, né? Que é o nome do Perseus Argus, eu acho o nome do Cavaleiro da Medusa. Ele sim faria sentido que ele fosse uma mulher. Ele representa a Medusa, né? Não que eu esteja falando que não faz sentido que o Shun seja mulher. Afinal de contas, ele tem uma armadura de Andrômeda. Andrômeda também era uma mulher da mitologia grega, que é filha do rei Minos agora. Esqueci. Que ela se sacrifica para salvar o povo dela.
também faria sentido que ele fosse mulher, mas você entrega a obra com ele homem, e ele virou um personagem popular. Então, por isso que eu acho ruim. E ele tem uma representação de um homem ali de sensibilidade que é contra a guerra, que eu acho boa para um personagem, né, masculino, que aquele tipo de homem existe. Que esse tipo de homem existe, né? São que eu costumo falar às vezes, você colocar personagens com personalidade diferente para tornar a obra mais rica, não deixar todos os personagens iguais, né? Cadê a parte do meio aqui? Acho que essa aqui que vai o que vai a cabeça aqui. Calma aí, gente. Aqui. Tá, beleza, entendi. Mas é isso, eu acho. Depois eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como ficou pronto este boneco. É muita coisa pra montar, né? E eu falando, eu não consigo me concentrar na montagem. Meu cérebro de guerreiro de bronze tá mais pra cérebro de latão, porque não consigo montar e falar com vocês. Mas eu acho que em algumas coisas os Cavaleiros envelheceu mal, gente. E ó que ele tem essa parte muito boa de diversidade, né? Essa diversidade religiosa. O problema é que ela não tem uma explicação. Isso torna ruim a história, né? Mas ela já pensar numa pluralidade, vamos dizer assim, de religiões, de crenças e cosmologia, pra mim é um ponto positivo, mas o ideal é que tivesse alguma explicação narrativa para que todas essas mitologias coexistindo, né, no mesmo universo. O ideal para mim é que tivesse alguma explicação. Eu falei para vocês da Athena, que é o ponto que talvez tenha envelhecido mal, das Amazonas, falei do Cavaleiro da Medusa, que ela teria tudo para ser uma amazona ou uma mulher sendo cavaleiro. Você tem ali a Hilda. Não, finalmente, quando você tem uma vilã mulher para eles enfrentarem forte, né? Você vê que eles nem enfrentam a Hilda, pelo que eu me lembro, né? Não há um embate corporal com ela, né? Eles enfrentam mais os cavaleiros, os guerreiros deuses. E ela acho que é facilmente derrotada. Você veste a armadura de Odin ali para cortar o anel de Libelungus, né? Que é uma das inspirações para fazer, acho que Senhor dos Anéis, é essa história do anel de Libelungus que dominava a pessoa, né? Bem interessante essa história, né? Além de ter aquele pano de fundo cristão do Senhor dos Anéis também, né? Que falam, mas ele tem essa inspiração aí no anel de Libelungus. Mas aí você não tem. Rapidamente você percebe que ela está sendo dominada pelo Poseidon. E... Nossa, que difícil montar esse troço. Tava enrolando pra montar, gente, e agora... Não sei montar isso. Não sei. Cheguei à conclusão que eu não sei montar. Diferença de buraquinho? Não, buraquinho aqui é tudo igual. Vou terminar de montar, pessoal, para vocês e vou mostrar depois como que ele fica montado. Montei só a cabeça. Nem o tronco eu consegui montar aqui ainda. Que
meu irmão falou que tem algumas coisas, se você encaixar, depois você não consegue tirar, se ela tiver um encaixe aqui. Encaixou, eu acho. Encaixou, agora sim, ó. O tronco tá montado também. Agora tá. Mas me conta aí, pessoal. Eu fiz sem roteiro, não anotei muito o que eu queria falar. Tem outros aspectos, eu acho que se você for ali vendo detalhadamente cada história, você realmente vê um pouco das mulheres meio escanteadas mesmo, né? Que eu acho que é o principal motivo de um certo envelhecimento ruim, e às vezes os bonecos ainda fazem muito sucesso, né? Mas as histórias não conseguem mais atingir, né? Talvez tenha alguma questão também, gente, da dificuldade da gente se conectar com coisas muito grandiosas, né? As coisas de mitologia grega não tem feito tanto sucesso assim, né? Você vê Percy Jackson. Eu tô acompanhando a série, eu assisti a primeira temporada e a segunda, e também é meio difícil, né? A sériezinha é bem ruim, na verdade, né? De Percy Jackson. O livro eu acho melhor, né? O livro, ele consegue te prender um pouco mais na história. Eu não sei se a série são os atores que são ruins mesmo, eu acho um pouco ruim os atores. A construção de design de personagem de figurino, ela não ajuda a ter coisas marcantes pra série, mas eu acho que o principal são os atores, né? Somado às outras coisas, mas os atores não conseguem levar a história de Percy Jackson. Mas por coincidência também é sobre mitologia grega, né? O Percy Jackson. Eu acho que a animação Sangue de Zeus, ela é um exemplo bom de obra com mitologia grega, e talvez Cavaleiros poderia se inspirar um pouco, né, em Sangue de Zeus para fazer as novas histórias. Vocês acham que poderia ter algum reboot de Cavaleiros, começar tudo de novo e contado de um jeito diferente? Ou isso seria, a chance de dar merda é grande, né? Porque reboot geralmente dá uma merda, né? Um remake, né? O live action eu não passei perto também, gente. Acho que aquilo ali não... É a mesma opinião que eu tenho da animação da Netflix. Eu só olhei o trailer e vi que ali não tem nada de Cavaleiros, né? Não parece a mesma obra, então eu não passei perto. Ainda mais que tem a mudança dos nomes, aí triste, né? O Ikki nem chama Ikki, Saori nem chama Saori. Aí não tem como você atrair esse público que sustentou essa obra por todos esses anos, né? Acho que, não lembro são quantos anos, 40 anos de criação dos personagens. Eu achei que eu ia conseguir montar enquanto eu conversava com vocês, mas eu não contava com essa minha limitação de meu cérebro não conseguir ao mesmo tempo montar e conversar. Mas é isso aí, pessoal. Isso que eu tinha pra falar sobre Cavaleiros ter ou não envelhecido mal. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô totalmente errado? Se vocês acham, pode comentar, não tem problema. Se vocês acham que Cavaleiros é uma obra super atual ainda, comenta aí. Não esquece de dar o like, curtir o canal, compartilhar com aquele seu amigo também fã dos Guerreiros de Bronze. E essas foram as minhas opiniões sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tem muito mais coisa pra falar, gente, mas eu penso se eu gravo outros vídeos sobre CDZ, fazendo um review retrô,
como disse um amigo meu. E é isso, pessoal. Jimmy Nada Neutro, seu duende cowboy. Fui.